Queridos, então olha só, o Anderson tá rindo lá, né, Anderson? Qual que é o meu objetivo dessa mentoria, então? A gente tá te proporcionando, assim, te motivando na célula, lembrando os objetivos da célula e também abrindo a nossa mente para esse novo tempo de células online que nós sabemos que nós temos que entender algumas coisas. Então, já vou começar com essa introdução. A nossa mentoria, uma parte dela vai ser baseada nesse livro aqui, de um pastor que eu sou fã, apesar de nunca tê-lo visto pessoalmente, chamado Bill Hybels. Ele é pastor de uma grande igreja chamada Willow Creek. Esse pastor ele tem uma visão de águia, mas ele também começou pequeno. Nesse livro ele fala um pouquinho da história, quando o músico pede para ele um cabo novo, ele tinha $19 na conta da igreja. Ele falou, espera só um pouquinho, irmão, porque nós não temos dinheiro. Hoje a igreja dele é tão grande que lá é chamado de campus, né? Como um campus de uma universidade. É um autor que você pode ler, que você não vai se arrepender nessa área de liderança. Eu sou apaixonado em célula e entendo que nós precisamos abrir nossa mente para esses dias. Eu quero usar um texto da palavra como base. Eu vou pegar ele isolado e vou fazer uma contextualização dele, um texto que todo mundo conhece, Filipenses capítulo 3, verso 13, que diz assim, irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está na prisão, ele está falando da vida dele, mas nós também podemos pegar essa parte e falar assim, avançando para as coisas que estão adiante, né? E uma das coisas que nós precisamos entender é que líder, ele não só faz o que ele gosta. Você tem alguém aí do louvor com a gente, vai entender muito bem isso. A gente, quem é do louvor, tem umas músicas que você gosta muito, ou que você gosta mais dessas canções, né? Vamos dizer assim. Mas quando nós somos servos, nós pensamos no que a igreja canta, ou nós pensamos no que a igreja precisa cantar, mesmo que não seja moda, por exemplo. Então, estou falando do louvor, para você entender. A gente aqui na igreja trabalha muito, o Val está aqui, é o nosso líder da Ministério de Música, de músicas que sejam bíblicas e cristocêntricas, para a gente não cair no erro de responder aquela pergunta, posso ouvir música secular? Aí você pode ter um erro terrível de falar assim, tem muita música secular nesses dias que é melhor que música evangélica, né, gente? Então, a gente tenta ao máximo, só lembrando para a gente estar mutando os microfones aí, se você tiver com seu microfone aberto, por favor. E aí, então, para a célula, o que a gente tem que nós temos que fazer? Nós temos que lembrar do momento que a gente vive hoje. Então, a gente tem que avançar, a gente tem que andar para frente. Nós precisamos entender o que as pessoas precisam. E quando nós passamos por esse tempo de pandemia, nós entendemos que poderíamos usar das ferramentas online. E essas ferramentas têm sido muito boas. Eu vou te dar vários contextos do que tem acontecido para você entender. Mas uma coisa tem que acontecer. Você tem que abrir o coração para isso. Muitos líderes falam para mim, aqui até na igreja onde eu sirvo, não acontece isso porque a gente passou por um processo de conversar e tudo mais. Mas talvez você tenha essa questão, eu não me adapto ao Zoom, falta comunhão, não está legal. Beleza, eu entendo tudo isso, eu acho que a comunhão é importante, o lanche é importante, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente pode trabalhar. Então, hoje, a gente tem que ver as coisas boas das ferramentas online. Vou te dar um exemplo aqui dessa semana. Nós estamos ali em Arizona. Arizona, para quem não é de Goiás, não é aquele estado dos Estados Unidos, é uma cidade aqui em Goiás. E ali em Arizona, a gente está começando um mover do Senhor. O que aconteceu em Arizona? Vou te dar 2 testemunhos dessa semana, até para você entender um pouquinho desse contexto que eu estou te falando, depois eu vou entrar nos slides. O pastor de lá, o pastor Beto, não sei se ele está aí, ou vai entrar, ele é bivocacionado, né? Então, o que ele é ser bivocacionado? Ele trabalha secularmente também. Para ajudar nas despesas,
ele é jornalista, então ele tem um programa na rádio local de notícias, e depois ele entra com um programa da igreja. E ele tem ouvintes de toda aquela região ali, de um raio de alcance incrível. E ele começou a perceber que algumas pessoas de uma cidade a 40 quilômetros, uma cidade bem maior que Arizona, chamada Pires do Rio, começaram a ser ouvintes dele. E ele um dia me ligou, isso tem um mês, ele me ligou e falou: Pastor André, eu estou tendo um lance aqui, a gente está tendo ouvintes de Pires do Rio. Eu falei: cara, vocês usam mais Instagram ou Facebook? Aí ele falou: Facebook. Então já abre uma página, Luz Pires do Rio, e manda lives semanais. E adivinha, né? As pessoas ali daquela região começaram, então, a assistir às lives. E alguns dias atrás, nós começamos uma célula em Pires do Rio. Primeira reunião, 10 adultos, já foi para a segunda reunião. E a gente está esperando agora esse momento, dar uma passada aqui em Goiás, para a gente ter uma leitura, mas a gente já está traçando o projeto. Esse foi o primeiro, usando a ferramenta que lá naquela região é muito usada, Facebook, naquela região, né? Outra coisa, aconteceu lá também. Olha que coisa louca. Ligaram para ele de uma fazenda a 20 quilômetros da cidade, estrada de chão. Uma pessoa teve um problema e ligaram para o pastor. Então ele pegou o carro, ele tem um Palio 1.0, traçado para ir na lama, né? Fiat é bom para essas coisas. E aí ele andou 20 quilômetros e ali orou com aquele rapaz, e aquele rapaz aceitou Jesus. No domingo, aquele rapaz foi para o culto, e ele então levou a família. Muito longe. Então, o que o pastor combinou com eles? 15 dias vocês vêm, 15 dias eu vou. E aí começou, domingo, vinham, culto de ceia, 15 dias depois ele ia. Chamou os vizinhos, e ali entre as fazendas tem um centro comunitário, né? E aí, então, eles lavaram o centro comunitário, os moradores ali. Se os irmãos, alguém tiver aí com o seu microfone aberto, faz o mute, por favor, tá? E aí, então, ali as pessoas lavaram o centro comunitário, e ele, então, visitou mais uma vez e falou: olha, nós vamos abrir uma igreja. Presta atenção nisso, gente. Uma igreja entre as fazendas, a 20 quilômetros, estrada de chão. E ontem nós começamos essa igreja. Tinha 50 pessoas. 10 pessoas aceitaram Jesus. Ferramentas, seja o WhatsApp, seja Facebook, seja o Zoom. O que nós precisamos entender é que nós precisamos, desses dias, sermos servos do Senhor. E para que isso aconteça, nós temos que ser apaixonados por aquilo que Deus nos dá. Quando você transmite um culto, quando você faz uma célula, você tem que lembrar para que aquela pessoa ela está tendo uma experiência com Deus. Ela está tendo uma experiência com Deus. Por exemplo, tem uma pessoa aqui na nossa igreja que aceitou Jesus agora esse mês. Eu tô ministrando semanalmente os 5 passos para ela, né? Aquela apostila da consolidação do ministério, que ela assistiu o culto online. E a experiência online para ela foi uma experiência real a ponto dela aceitar Jesus. Então, eu estou te motivando a quebrar todo preconceito sobre ferramentas. Alguns não têm, outros ainda têm. Eu sou do Conselho de Bispo, e é incrível que o Conselho de Bispo tem bispos de vários estados. Eu acho que nunca mais vai ter reunião presencial. Porque depois que a Ana Paula sempre auxiliava ali o apóstolo e a minha mãe, e a última reunião a Ana não podia estar, e eles fizeram sozinhos. Então, você pode... Aí eu vou usar uma frase muito engraçada. A minha mãe é altamente conectada. A minha mãe é altamente conectada. Então, todos nós podemos ser altamente conectados, mas nós temos que abrir a nossa mente para isso. Eu fiz alguns slides aqui, eu vou dividir em 2 partes. Eu vi que entrou muita gente depois que eu falei, tá? Vou só repetir. Eu vou falar diretão. Se você quiser, já faça seu café, já deixa aí com você. Aqui, ó, eu já estou com o café aqui, a água aqui, sempre me acompanha, tá bom? E você pode ir anotando suas perguntas, e depois eu vou abrir para as perguntas para que eu possa responder. Lembrando, irmãos, como é uma reunião virtual, ou seja, presencial, sejam perguntas pontuais
ou se você quiser testemunhar algo bem pontual também, para que não tome tempo e isso pode desmotivar o outro querido irmão. E eu vou então dividir eu vou falar em tudo direto, tá? Mas eu vou dividir em dois momentos. Primeiro eu quero falar de você, líder, e depois da ferramenta célula, que é uma ferramenta que Deus nos dá. Antigamente a gente falava assim, a visão é onde eu quero chegar. O método é aquilo que nós usamos para que possamos então chegar à visão, aquilo que nós precisamos e que nós queremos então, ok? Então só eu estou me organizando aqui para que a gente possa então compartilhar. Beleza. Mentoria de líderes. Eu quero falar de uma liderança que eu chamo o líder 360. O líder 360 nós temos, a liderança mudou completamente nesses dias. O líder 360, ele é o líder que trabalha com equipe, é o líder corporativo. Se você é líder na empresa e você tem uma turma da geração Z com você, lembra que você precisa saber lidar com essa turma que às vezes tem uma dificuldade incrível de reconhecimento de autoridade. Você tem que conquistá-los, né? E o pastor precisa conquistar, ele precisa servir, ele precisa fazer para que a coisa aconteça. O que é um líder 360? Ele não só olha para o sul, né? E tá, então, os pontos cardeais, ele não olha só para a equipe dele, ele olha para o norte, para o oeste, para o leste. O que é isso? Ele olha para o norte, né? Para cima. No nosso caso é para cima. Então, a primeira coisa, como é que está a sua vida com Deus? Seu momento com Deus, você tem tirado o seu tempo diário com Deus, você tem tido o seu momento de silêncio na presença do Senhor, você tem ouvido a voz do Senhor, você tem tirado um tempo de leitura da palavra e não só ler para cumprir a meta do dia, mas meditado naquilo, e a palavra vai te gerando transformação, renovação de mente. O líder que olha para o oeste, que olha para o leste, é aquele líder que lê. Cada um de nós aqui, eu recebi a lista. Deixa eu só abrir a listinha que eu recebi da Luísa aqui. Nós temos, olha só, nós temos os irmãos lá de Fernandópolis, que é uma cidade que tem uma característica totalmente própria, que aí está a pastora Heloísa, que vai ter a leitura da cidade, que vai entender, que vai saber qual é a dor da cidade, qual é o problema da cidade, como trabalhar nessa cidade. Nós temos aqui os líderes do Bueno, estou lendo a lista aqui que eu recebi. A gente sabe que o Bueno hoje, tá? Eu falo do Bueno por estar aqui. Nós temos células por toda a Goiânia, mas temos características próprias e um entendimento próprio da nossa igreja local aqui. É uma igreja que eu chamo de igreja totalmente híbrida, e eu acho muito legal isso, que o irmão que está em casa, ele tem a mesma experiência do presencial, quando podemos fazer presencial, né? Estamos, nesse momento, podendo ter aí com a restrição de percentual de prédio. Nós temos ali uma igreja que está passando por um momento de guerra. Estou vendo aqui, tem a Alice Barbosa, né? As líderes, a Genaína Maria Tamires, vi aqui, as irmãs estão aqui. Pastor Eudes está em recuperação, eu estou dando uma força lá para a pastora Dora e para o pastor Eudes. Mas essas irmãs, eu lembro de Paul Yang-Shu, quando ele começou os grupos familiares na Coreia, muitos homens não quiseram, mas as irmãs aceitaram. Então, nós temos uma célula de homens, mas estou vendo aqui, essas irmãs começaram com uma célula online, e essa célula, ela não precisou chegar a 15 pessoas, a gente aprendia antigamente assim, né? Chegue a 15 pessoas, que você vai multiplicar. Mas agora a gente fala assim, chegue a 8 aparelhos, que é o que o WhatsApp deixa, e multiplica. E essa semana eu vi lá no Instagram 3 células, já multiplicamos as células. Então, na verdade, nós somos hoje uma célula de homens e 2 células das irmãs, e os colíderes já estão aí sendo preparados. Nós temos Orizona também aqui presente, e também temos o Guanabara presente aqui. Então, a gente tem cada bairro que eu falei, cada cidade que eu falei, ela tem um contexto totalmente diferente. Por exemplo, em Orizona, o YouTube não vai atingir o tanto quando tem lockdown, quanto a rádio. Então, o culto lá é transmitido na rádio FM e ela atinge, sei lá quantas pessoas. Então, parece que a última vez foi 7.000 aparelhos, para vocês terem uma ideia, uma coisa absurda, né?
E o líder que olha para o sul é aquele que entende o que sente, o que os seus liderados estão precisando. Então, eu coloquei alguns pontos aqui que eu tirei do livro do pastor Bill Hybels. Além do desafio de liderar, estou lendo aqui os pontos, tá? Em todos os sentidos, o maior desafio do líder é a autoliderança. O bom líder deve aprender a liderar em todos os sentidos. Algumas perguntas para você hoje, para você nesse primeiro momento, refletir sobre o seu autogoverno, né? A sua autoliderança. Eu acabei de soltar no YouTube sobre domínio próprio. O domínio próprio, eu lembro quando minhas filhas eram bem pequenininhas, elas estudavam no colégio por princípios, então tudo é baseado em 7 princípios de educação por princípio. E um dos princípios é o domínio próprio. Para explicar para as crianças o que era domínio próprio, eles usam o termo autogoverno, que eu acho muito didático. Autogoverno, que é você não deixar que os seus sentimentos comandem, mas que você seja guiado pelo Espírito Santo, né? Então, vamos lá. Primeiro, você tem certeza, né? Uma pergunta, eu tenho certeza do meu chamado para a liderança? Eu sempre achei que líder nascia pronto, porque eu vim de uma escola do meu pai, que era gerente de empresa, que meu pai sempre falava isso, o cara é líder nato, o cara é líder nato. Mas eu cresci sendo um cara muito tímido e me tornei um líder. Muitas lutas internas, vencendo minha timidez, vencendo meu medo. E eu sou fascinado por livros de liderança. E eu percebi que tem 3 tipos de líderes. Existe aquele que nasce com características para a liderança, mas precisa ser treinado, que é o líder nato. Existe aquele que ele pode ser treinado, um líder que eu já me encaixo nisso, um líder que não é com tantas características, mas que ele teve mentores que puxou ele para a liderança. E o terceiro é quando diz lá em Romanos, né, Romanos 12, fala assim, a um dado a liderança, a outros a generosidade, a outros servir. Aquele que serve, sirva com alegria. Então, eu também creio que é também um dom. O Espírito Santo capacita a gente, né? E o Senhor fala que os dons ele nos dá deliberadamente. Existem vários dons na Bíblia, viu, irmãos? Não só em Coríntios, tá? Aquela lista de Paulo, mas ali em Romanos tem dons, os 5 ministérios são dons, mas isso é outro assunto, né? Então, se você tem dificuldade, peça ao Senhor, Senhor, eu quero liderar. Mas você não precisa ser como outra pessoa, você pode ser um bom líder com todas as suas características, porque essa verdade estampada em você é que vai te fazer um bom líder. Você tem uma visão clara, uma visão estratégica clara? A sua célula, ela sabe por que ela existe? Você já bateu um papo com a sua célula? A gente vai lembrar hoje das funções da célula. A visão ela precisa ser simples, ela precisa ser clara. Eu tenho falado aqui na igreja para que todos estejam em célula, para que daqui a um tempo, todo ano a gente faz isso, a gente possa traçar alvo de abrir, ou seja, casas de paz, métodos de evangelismo. Não tem problema que a gente possa, então, continuar a ganhar pessoas e a cumprir o propósito da igreja, que é levar Jesus. Uma coisa você tem que avaliar, a sua paixão pelo seu ministério que Deus te deu, ela está acesa, ela está ligada? Paixão é uma palavra muito importante na nossa vida, porque ela é que faz a gente andar em momentos adversos, ela é que faz a gente não aceitar que o vento pare, né? Lembra da frasezinha? Se o vento parar, reme. Então, a igreja ela precisa entender que nós não podemos parar. As nossas células não podem parar. As nossas células, elas são estruturas do corpo igreja para identificar problema, para apacentar esses irmãos. Essa semana, o pastor Silvano está aí comigo, está aqui assistindo a gente. A célula detectou um problema para ajudar uma família, e aí começa aquele net, né, aquela rede, e a gente começa, então, a um pedir ajuda para o outro, mas tudo começa na célula. Eu não iria identificar o problema, mas o líder identifica, conversa com o supervisor, se necessário já chama o pastor, aí a gente já abre para o grupo do ministério daquela família, e aqui então a gente consegue fazer uma ajuda que parecia ser algo
tão difícil, ela foi fragmentada pelo grupo da que aquela pessoa participa, seja a célula, seja o ministério da igreja. Então, por exemplo, uma pessoa precisa de comprar uma medicação de R$ 300, por exemplo, e ela não tem condição naquele momento. E então, gente, quem está com o microfone ligado aí, vamos lá, coloca no vermelhinho para a gente. Senão eu vou ter que chamar pelo nome aqui. Então, olha só. Então, Johnny, muda seu microfone aí, Johnny. Pastor Johnny, seja bem-vindo. Deixa eu ver se você não está me ouvindo, não. Será que ele sabe que está sendo gravado e vai para o YouTube, irmãos? Pronto, eu mutei aqui para ele. E então, queridos, eu estou lendo aqui o Gabriel. Não, Gabriel, eu já fiz aqui, eu bati até que apareceu. O Gabriel é professor, falou no chat. Me põe de co-host que eu cuido disso tudo para você. Está acostumado com os alunos. Tem um monte de professor aí acostumado com isso, né? Então, queridos, como eu estava falando aqui para vocês, então o irmão precisa de um medicamento de R$ 300. Ele não tem condição. Ele fala, e o líder de célula, ninguém fala, é muito difícil alguém falar, eu preciso de um medicamento, mas o líder de célula percebe, ele conhece, ele sabe como é que é a família. Ele fala, ó, e ele manda um WhatsApp, gente, fulano precisa de R$ 300. E ali na célula tem 10 pessoas, são 10 pessoas que vão doar R$ 30. E aí nós somos família, nós somos igreja. Através da célula, nós somos família, somos igreja. Você está apaixonado por aquilo que Deus tem colocado para você, pelas pessoas que Deus colocou na sua mão? Você entende que essas pessoas, você está mudando a vida delas? Ontem eu fiz o casamento de uma menina querida demais da gente, Fernandinha. A Fernandinha, ela se converteu com 10 anos de idade na igreja. E ela sempre foi envolvida em tudo, né? Então, ela estava falando para nós que foi 19 anos ali na igreja, 19 anos. E ontem nós celebramos o casamento dela, bem restrito, né, pelo momento. Mas eu falei, não, eu faço, é um prazer, tá? Porque eu vi o poder do evangelho de transformação. Eu lembro que quando ela passou na faculdade, eu levei ela na frente da igreja e falei, olha, ela passou na Universidade Federal, mas ela precisa de ajuda. E ali levantou pessoas para pagar passagem de ônibus, pessoas deram jaleco, porque ela fez farmácia, pessoas compraram livros, ajudaram ela mensalmente, semanalmente com a Xerox. Igreja é uma força muito grande, se nós entendermos isso. Ponto 4. Estou desenvolvendo meus sonhos. Você tem sonhado no seu ministério, você tem sonhado naquilo que Deus colocou para você. O meu caráter está submisso a Cristo, o caráter de Cristo em nós. Eu tenho mergulhado, eu tenho tentado me parecer mais com Jesus, amado aquilo que Deus ama, sonhado com aquilo que Deus sonha. Olha que coisa incrível. Na primeira semana desse mês, nós fizemos aqui um evento das igrejas em Goiânia para arrecadar cestas básicas. Naquela noite, o Gabriel está aí com a gente, a Amanda mandou para nós o contato de um casal que tem uma ONG, são sozinhos. Eu liguei para eles e cuidam de pessoas aqui dentro da Grande Goiânia que vivem em estado de miséria. Já separamos 20 cestas básicas, foi o que eles pediram, mandamos para lá. A igreja, ela é um organismo, ela se movimenta, e a Bíblia fala, é muito melhor dar do que receber. É bom demais fazer isso. E a igreja é a ponte. Nós precisamos amar o que Cristo ama. E Jesus, ele ama pessoas. Ele morreu por pessoas e não por coisas, né? O meu orgulho foi subjugado. Quando eu sou líder, o meu ego vai para a cruz, o meu eu. Eu não gosto de células online. Não tem mais isso. Imagina você ter na sua célula uma pessoa que está na Europa, ela era da sua igreja e foi para a Europa, e ela ainda não, lá está em lockdown, está numa cidade de lockdown, ela não conhece ninguém, ela está sozinha. O YouTube, o Zoom, proporciona a ela de estar tendo um alimento, de estar tendo comunhão. Estou derrotando os meus medos. Qual o medo que te impede, às vezes, de romper? Medo de fracassar? Você pergunta, André, você já teve célula que não rompeu? Eu vou te contar milhões de histórias terríveis, né, em célula. De projetos que fiz e que não rompeu, de congressos que fiz e que não deu certo, de acampamentos que fiz e não foi como planejado.
né? Então, mas a gente tem que pôr para fora, deixar todo medo na presença do Senhor. Medo é um sentimento que vem quando o homem cai, quando o pecado entra em Adão e eles têm vergonha. Então, antes do pecado não ter entrado, havia uma liberdade do homem com Deus. Então, nós devemos, eu estou falando do medo que nos atrapalha, não do medo natural que nos protege, tá, gente? Então, nós temos que lançar nosso medo diante do Senhor. Os meus problemas, o que eu estou passando, tem me atrapalhado. Romanos capítulo 5 fala que eu tenho que perseverar na tribulação. Eu tenho passado problemas financeiros, eu tenho passado problemas aqui em casa, eu tenho passado desafios, eu vou dar um tempo. Olha, nós nunca vamos estar livres, nós nunca vamos estar num momento 100% de paz, num momento 100% de alegria. Pelo contrário, quanto mais mergulharmos, nós não estamos isentos de nada, de enfermidades na nossa família. Eu tenho umas coisas, você pode rir de mim, eu tenho umas coisas que eu já orei, já quebrei, mas é incrível. Primeira coisa que acontece, eu acho que Deus testa muito minha paciência. Eu já fui um cara mais nervoso, hoje eu estou bem mais calmo. Mas eu acho que Deus quer me lembrar disso. Eu tenho um imã, não sei se você tem. Várias vezes que eu vou no supermercado e eu deixo o carrinho de compras no lugar, eu vou pegar a compra, roubam o meu carrinho, some meu carrinho. Ou o supermercado recolhe meu carrinho. Isso é para testar paciência. Antes de ontem eu fui em 3 lugares. Fui numa farmácia, fui numa padaria e fui num supermercado que faltou uma coisa. Não, você pode rir. Parece que eu tenho um poder. Onde eu cheguei, o sistema caiu. Eu já não aguentava mais ouvir aquela palavra, o sistema caiu. O problema sou eu, não é possível, né? Mas tem dia que eu saio a hora e falo, Deus me protege, porque que coisa esquisita é isso. A última vez que roubaram o meu carrinho, você acredita que a pessoa que pegou o carrinho deixou minhas compras numa prateleira totalmente organizada, onde estava o carrinho, para eu colocar no novo carrinho. Para você ver que trauma é isso, que coisa terrível que acontece comigo. Tá? Mas nós não estamos isentos de nada, de nada. Tem problemas que vão acontecer, mas eu não posso parar. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da nossa fé. O meu ritmo é sustentável. Vou mudar essa frase, uma frase que essa eu tirei do livro, né, do pastor Bill Hybels. Mas a minha frase, que tem o mesmo sentido, diz: nunca crie nada que vai te engolir. Eu aprendi na minha vida que eu não vou fazer coisas que vai chegar um momento que eu não consiga fazê-las mais. Eu não posso deixar a minha missão me engolir. Então, hoje eu só faço coisas que eu consigo fazer. Porque se eu pegar um monte de coisa, eu vou perder meu foco. Então, uma célula hoje é o que você consegue? Meu irmãozão, seja líder de uma célula. Ligue para os irmãos, manda o WhatsApp, ore por eles diariamente, faça eventos de evangelístico, peça estratégia para o seu supervisor, para o seu pastor, e eu tenho certeza, então, que você vai ter o melhor foco, você vai ter um melhor rendimento, né? O meu amor por Deus e as pessoas estão aumentando, talvez isso seja uma das coisas principais desse slide aqui. Você saber se o seu amor pelas pessoas está aumentando. Avalie isso. Nesses dias, você está amando aquilo que Deus ama? Você está fazendo pelas pessoas? Você está fazendo porque você quer ver aquela pessoa transformada? Olha, é tão bom quando a gente fala de Jesus para alguém e aquela pessoa se converte. Eu estou vivendo isso hoje. Eu estou ministrando as lições, as 5 lições da consolidação. E toda semana vem aqui a pessoa, e aí eu ministro, e a gente ora junto, e a gente vê eu vejo que de uma semana para outra ela praticou aquilo que eu ensinei, aquilo que nós oramos. Não tem preço, irmãos, que pague isso, de verdade, não tem. Então, vigie teu coração, para que você sempre ame aquilo que Deus ama. Talvez você está participando pela primeira vez de um treinamento de célula. E então eu coloquei aqui para nós
os 5 princípios, os 5 propósitos básicos da célula. E a gente tem uma tendência muito clara de nós, uma sempre está maior que a outra. É claro que nós nunca vamos conseguir que 20% da nossa célula seja o ponto 1, seja o ponto 2, seja o ponto 3, ponto 4, ponto 5. Uma sempre vai estar melhor. Mas nós não podemos esquecer de pontuar as outras. Nós não podemos menosprezar as outras. Eu acho que essa seria a palavra ideal. Então, primeiro ponto, integração. O que é integração? A pessoa chegou na igreja, ela chega aqui na igreja, então vou usar aqui o exemplo nosso, que pode ser usado por vocês, ou você tem um exemplo melhor do que o meu, glória a Deus. Chega aqui na igreja, a gente já identifica ali o pessoal do Ministério Conexão, um rostinho diferente, vai lá, pergunta o nome, ou se for no YouTube, a gente sempre tem o link no culto, aonde a pessoa, se ela quiser uma videovisita, ela preenche. Então, vamos primeiro falar do físico para depois o virtual, né? E então aqui ela vai preencher uma fichinha e na segunda-feira eu mesmo vou entrar em contato com aquela pessoa, vou mandar um WhatsApp, tudo bem, aqui é o pastor André, queria orar por você, posso fazer uma videochamada, qual o melhor horário? E aí ela vai marcar, pastor, eu estou no trabalho, tal hora, você faz, a gente faz o vídeo e a gente ora com aquela pessoa. Isso acontece bem legal na rotina nossa aqui. Depois desse primeiro passo, chamo para um atendimento. Se a pessoa quiser, nós estamos liberados a atendimento, aí a gente usa máscara, que todos vocês sabem, e aí a gente atende a pessoa se ela quiser. Alguns gostam de vir aqui na igreja durante a semana, a gente atende. E aí, então, eu já ligo para um supervisor de célula e falo para ele assim, olha, nós estamos com o irmão no bairro tal, e eu acho que se encaixa a sua célula. Liga para ele, já avisei que você vai ligar para ele. E aí nós fazemos essa ponte e esses irmãos permanecem grande parte na célula. Integração é pegar aquelas pessoas que aceitaram Jesus ou que estão vindo à igreja e elas terem um grupo e não só assistir o culto e ver o pastor pregar. Cuidado, dei o exemplo de cuidado agora sobre se uma família da célula está precisando de um cuidado especial, uma ajuda de alimento, uma ajuda de um atendimento diferenciado. Então, nós temos que identificar esse cuidado. O terceiro ponto, que é o que nós somos muito bons, né? Principalmente se tiver carne, apesar que o nosso professor do seminário está aqui, ele sempre fala muito bem isso, que comunhão não é comer junto, é uma parte da comunhão, comunhão é estar junto, e a gente pode estar por vídeo, é estarmos juntos, né? Aprofundando relacionamentos. E aqui que vai surgir discipulado, e aqui que vai surgir pastoreamento. Então, a comunhão é vital, ela é importante. Mas chega um momento que nós podemos cair numa questão de sermos um grupo feliz, um grupo fechado feliz. Aí, nós devemos ir para o quarto ponto, que é, então, nós devemos lembrar a função que o Senhor Jesus, a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para nós, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, é aí que nós temos que ter alguns mecanismos ou ferramentas. O que eu mais gosto, particularmente, é um culto do amigo, a célula do amigo, onde você vai falar assim, ó, isso dá muito certo com o adolescente. Convide um amigo seu, um jovem também, para estar presente aí, seja por vídeo na célula. Lembra que para a galera que está vindo aí 13, 14 anos, o virtual ela é totalmente real, é totalmente normal para eles. Eu tenho lá em casa eu vejo estudos em grupo por vídeo, que é uma coisa que podia ter sido inventada há muito tempo atrás para a gente ter que ficar levando filho para fazer trabalho de feira de ciências, né, gente? Então, lembra do evangelho, que nós precisamos pregar um culto do amigo, um culto diferente, né? Ou então, casas de paz. Eu sou apaixonado em casas de paz, tá? Que a gente pode depois gravar uma mentoria aí, marcada daqui um mês, só para dar o treinamento de casa de paz. Seria muito legal. E o último aqui, multiplicação. Então, você sempre tem que ter o seu co-líder, aquela pessoa que quando você tiver um compromisso, você tiver uma viagem, ou quando a célula estiver grande, você vai multiplicar e celebrar a Deus, fazer uma festa por isso. Então, hoje, aí eu vou usar o exemplo das irmãs que estão aí com a gente, a Gena, a Tamires e a Maria do Alice Barbosa.
a célula não cabia mais no WhatsApp, né? Chegou um momento que tinha 8 aparelhos, alguns não sabiam usar o Zoom, o Google Meet, e aí, então, elas multiplicaram pela necessidade do WhatsApp. Então, em vez de ligar para o WhatsApp e pedir para eles aumentarem, né, a participação, foi melhor multiplicar a célula, que é um alvo interessantíssimo. 8 aparelhos multiplica a célula, tá bom? Aí eu entro, então, naquela questão que também é muito importante dessa mentoria. Célula presencial / online. Então, vamos analisar cada característica até aqui, quer seja de um líder ou da célula, podemos transferir para o online, quando necessário. Lembre-se, a geração que vem aí tem um fator interessante. O virtual é real, precisamos conquistá-los para que a obra continue. Eu estou muito preocupado nesses dias, não sei se vocês têm acompanhado agora, começou uma série de lives que o meu irmão Kiko é o secretário de missões. Quero convidar vocês a estar ligado aí no Instagram de missões. Estou fazendo uma série de lives e a dessa semana é muito legal. Se você puder assistir com seus filhos adolescentes. Semana passada foi sobre Missão Portas Abertas, onde a igreja é perseguida muito forte. E agora eu vou falar sobre tent makers, né? São aqueles missionários que vão para um país com uma profissão e eles sustentam o missionário que ele é. Porque hoje nossa moeda, se for Europa ou Estados Unidos, é totalmente inviável a igreja brasileira sustentar um missionário na Europa, né? É dividir a oferta por 6. Então, é muito melhor quando o missionário ele tem uma profissão, ele pode ir para aquele país e exercer o ministério dele se sustentando. Isso acontece no Brasil. Eu, 18 anos, sustentei o missionário que eu era. Eu trabalhava para ter o meu salário e poder cumprir o propósito do Senhor até o momento que a igreja pôde me sustentar e eu pude melhorar o meu foco, né, no ministério. Então, é só uma dica aí sobre essa live de missões. Por quê? Porque aonde que Deus contagiou o seu coração? Quando foi que o fogo de Deus entrou no seu coração? Eu vou chutar aqui, mas posso estar errado, mas a grande maioria de nós, ou mais de 50%, foi na juventude, num acampamento ou na adolescência, num acampamento, num congresso, que Deus acendeu uma chama e falou assim: olha, eu tenho algo para você, eu tenho um ministério para você. Mas aí, então, nesse momento, a gente está tendo uma geração que ela está impedida, já tem mais de um ano, de ter um congresso, de ter um acampamento. Então, nós temos que usar as ferramentas para incendiar a geração que está vindo. E aí entra uma coisa muito interessante, depois eu vou até falar com você, Heloísa, pastora Heloísa, a família. Nós, como igreja, devemos pregar a estruturação familiar. Mês de maio, a gente sempre usa o tema família. E o mês de maio vai ser o propósito da família. Nunca foi tão importante os pais ensinarem seus filhos, os pais compartilharem da palavra com seus filhos. Nunca foi tão importante o culto familiar, porque nós não podemos mais terceirizar isso. Não está sendo permitido como era antes, pelo momento. Vai voltar, mas ainda não pode. Então, nós precisamos ensinar a palavra quando andamos pregado nos braços, né? Como diz Deuteronômio 6, sentado à beira do caminho, nós precisamos testemunhar aquilo que Deus é e o que ele faz. Então, eu peguei esse ponto aqui, célula presencial, e eu estou chegando agora no momento que eu queria. Nós precisamos entender esse tempo e precisamos usar das ferramentas que Deus tem nos dado. Qual a diferença da célula presencial para uma célula online? Então, vamos primeiro definir uma célula e transferir para o online. O que é uma célula? É uma reunião no mesmo dia da semana, sempre naquele dia fixo, horário fixo, com um líder fixo, e se ela for presencial, numa casa fixa. Então, célula não fica migrando de casa em casa, não migra de dia em dia e não troca a liderança. Pode haver um revezamento de compartilhar da palavra. Então, eu gosto muito da palavra que é ministrada no domingo, que é colocada no aplicativo ou no grupo do WhatsApp, e as pessoas compartilham, elas então podem participar. Célula não é um ponto de pregação aonde o líder prega e acha que aquilo realizou o ministério dele.
Célula é compartilhar da palavra, para que possamos chegar a um denominador comum naquela noite e possamos não só ser ouvintes, como ser praticantes dessa palavra. Então, a célula presencial, dia fixo, horário fixo, líder fixo, casa fixa. Joia. A célula online, dia fixo, horário fixo, líder fixo, mas não podendo estar junto, usamos das ferramentas que o Senhor deu a inteligência ao homem e que podemos, então, fazer. Então, eu acho muito bom as ferramentas online. Eu vejo que tem coisas muito positivas. Por exemplo, a família da minha esposa mora nos Estados Unidos, mas esses dias elas são 4 irmãs e um irmão. E esses dias, as minhas filhas, minha esposa e as minhas cunhadas foram jogar um jogo por um aplicativo e elas riam muito. Eu estava ali lendo um livro, né, porque era meio Clube da Luluzinha ali, e elas riam muito, e aquilo se tornou muito real, se tornou muito verdadeiro. Então, nós temos que abrir nosso coração. Dia fixo, líder fixo, uma palavra proposta de compartilhamento, horário fixo, e que você vai abrir uma sala de reunião, e que você vai ter o vídeo agora. E os 5 objetivos serão feitos da mesma forma. O legal é terminar a reunião, aí eu jogo isso aí para os líderes de cada igreja e ter um formuláriozinho de relatório. Aqui na igreja, por exemplo, eu tenho, graças a Deus, a Luísa, e eu sei quem está em célula. E eu oro todos os dias para que 100% da igreja esteja em célula. Porque se eu tiver 100% em célula, eu tenho certeza que 100% da igreja está sendo cuidada, está tendo comunhão, está tendo discipulado, está tendo palavra. Então, esse é o objetivo. Então, a célula online, para que ela exista, ela precisa ter essas características da célula principal e algo que é fundamental, o líder acreditar que essa ferramenta vai, então, dar certo. Então, para esses dias, escolhi um texto aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, né? Na versão Almeida, na versão NVI, de equilíbrio. Você não vai, então, só um minuto aqui, interrompi, né? Você não vai, nesse momento, falar assim, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Não, você vai falar assim, eu vou conseguir o máximo de pessoas e elas estarão comigo e elas serão transformadas por Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra excelente, excelente na vida dessas pessoas. O meu objetivo, eu quero orar por você e depois que eu orar, eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas. O meu objetivo é que você saia daqui hoje apaixonado, igual eu sou. Eu sou apaixonado por célula. Quando eu abro uma célula, ontem eu cheguei de casamento e o pastor Beto foi mandando as fotos da nova igreja. Eu quero dizer para você, assim, é difícil até eu dormir. Abrir igreja é algo que eu nunca pensei que Deus ia nos dar. E todas as igrejas começam numa célula, gente, numa célula. Então, às vezes, você tem uma cidade aí perto de você e você quer abrir uma igreja, né? O pastor está aí ouvindo a gente, comece plantando uma célula naquela cidade. E não tenha pressão, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero orar para que você seja apaixonado, amém? Para que o Senhor possa, então, te gerar esse fogo, possamos praticar tudo isso que a gente falou. Senhor Jesus, eu quero abençoar a cada um, quero abençoar os meus irmãos, Pai, que tudo isso que nós conversamos aqui, que agora nós vamos responder algumas questões, possa acrescentar na estruturação de cada uma das nossas igrejas e que possamos, ó Pai, ser um farol, sermos, Pai, uma luz nesses dias para as pessoas que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então é isso, ó.